Graças a Deus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por este versículo maravilhoso e poderoso da palavra de Deus, eu cumprimento a todos os irmãos queridos, os irmãos amados, os irmãos presentes e os irmãos ouvintes, com a doce paz do nosso amado e querido Salvador. Aleluia! Que maravilha! Muito bem! Eu quero neste momento pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus, para a nossa meditação com o Senhor neste momento de glória, de bênção, de vitória, em que estamos diante do texto sagrado da palavra de Deus. Esta mensagem que vai ser ministrada agora, que tem o tema Deus aborrece o divórcio. Meu Deus do céu, que tema forte, que tema poderoso. É este tema que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Vamos então ler a Santa Bíblia. Nós vamos ler apenas um pequeno versículo. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Aleluia! Eu quero pedir atenção dos irmãos presentes, dos irmãos ouvintes, para a meditação da palavra de Deus, que nós vamos transmitir agora, sem rodeio, sem teologia, sem gritaria, aleluia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, para que haja arrependimento e conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, o texto sagrado que nós lemos diz que Deus aborrece
o divórcio. Mas por que Deus abomina o divórcio? Por que Deus aborrece o divórcio? Por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio abre a porta para o adultério. A pessoa que se divorcia e casa de novo, ela passa a viver em adultério. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Malaquias 2, versículo 16. Presta atenção, esta palavra não é o pastor Nonato, não. É o próprio Senhor falando. É o próprio Deus falando. Malaquias 2, versículo 16. É Deus falando. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Então Deus, Ele aborrece, Ele odeia, Ele abomina o divórcio. É Deus falando. Presta atenção para o texto sagrado da palavra de Deus, onde o Senhor vai estar falando com os moradores da terra, onde o Senhor vai estar falando com os moradores do mundo. Presta atenção, porque Deus está falando. Malaquias 2, versículo 16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejam desleais. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, os líderes religiosos de Israel, eles tinham este costume, eles tinham esta prática de se divorciarem e casarem quantas vezes eles queriam. E Deus levantou o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio. E o mesmo Deus que usou o profeta Malaquias para pregar contra o divórcio no passado, é o mesmo Deus que vai estar falando com os moradores da terra agora, com os moradores do mundo. Aleluia, não mudou nada. É o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus da minha alma, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, o Deus que me chamou das trevas para a luz. Santo, santo, santo é o Senhor. Presta atenção, meus amados, meus queridos, meus presentes e meus ouvintes. A Bíblia diz em São Mateus, capítulo 5, versículo 37,
disse o Senhor Jesus: seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno. Que palavra poderosa, que revelação tremenda, a revelação da palavra de Deus. O divórcio é obra do maligno, é obra do diabo, aleluia, é obra de Satanás, porque não pode ser de Deus, não pode ser de Jesus, e muito menos do Espírito Santo de Deus. Quando um casal, aleluia, quando um homem e uma mulher se apresentou no tribunal para se casar, ele fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e a palavra de Deus. E ele prometeu no juramento que seria fiel em tudo, até a morte. Então, só a morte pode separar um do outro. E nada mais. E nada mais. Ninguém pode, ninguém tem o poder de separar um casamento perante Deus. Ninguém, disse o Senhor Jesus. Ninguém. Ninguém tem este poder. Ninguém tem esta autoridade diante de Deus, perante Deus, perante Jesus, perante o Espírito Santo, perante as Escrituras Sagradas. Ninguém tem este poder de separar um casamento. A Bíblia diz que só a morte. Você fez um juramento perante o juiz, perante as testemunhas e perante a palavra de Deus. Você fez um juramento com a tua própria boca, com a tua própria língua. Agora, o Senhor está dizendo: seja as vossas palavras sim, sim, não, não. Porque o que passa disto vem do maligno. Então está comprovado que o divórcio é obra do diabo. Você fez um juramento, você prometeu, e agora tu está voltando atrás com a tua palavra. A Bíblia diz que é do maligno. Se sim ou não, que passa disto vem de procedência maligna. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, preste atenção à palavra de Deus. A Bíblia diz, Mateus 19, versículo 5, diz o Senhor Jesus, que disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mateus 19, versículo 6. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina.
O casamento é aprovado por Deus. E o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Aleluia! Presta atenção que o casamento é uma instituição divina. O diabo não quer que o homem, a mulher se case, não. O diabo quer que o homem viva amigado, viva na prostituição, viva no adultério, viva na fornicação, viva no pecado, viva no erro e na maldade contra Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, o casamento é uma instituição divina. A Bíblia diz, São Marcos, capítulo 10, versículo 7, disse o Senhor Jesus: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher. Marcos 10, versículo 8, e serão os dois uma só carne. Marcos 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Presta atenção que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus que ajuntou, foi Deus que uniu. Então aquilo que Deus, aleluia, fez, aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar, não. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Ninguém pode, ninguém tem esse poder diante de Deus de separar um casamento. Ninguém, só a morte, porque foi feito um juramento, ser fiel até a morte. Irmãos queridos, quando uma pessoa casou, ela fez um juramento, ela prometeu ser fiel um ao outro, ser fiel em todos os momentos da vida, ser fiel até a morte. Aleluia! A Bíblia diz, Gênesis 2, versículo 24, disse o Senhor: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e une-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Irmãos queridos, irmãos amados, quando o homem casa com uma mulher, os dois é uma só pessoa. Aleluia! É uma só carne. Isto é uma união, é uma instituição divina o casamento. Aleluia! Presta atenção que Deus, Ele não vai destruir aquilo que Ele fez. Ele não vai separar aquilo que Ele uniu. Ele não vai destruir aquilo que Ele abençoou. Aleluia! O casamento é uma bênção de Deus. O divórcio é obra do diabo, é obra de Satanás, porque o diabo quer que o homem viva no pecado contra Deus, porque o diabo quer que a mulher viva no pecado contra Deus. Aleluia! Preste atenção,
A Bíblia diz, Efésios 5, versículo 31, diz o apóstolo Paulo: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aleluia! É uma só carne, é uma só pessoa, o homem e a mulher. Depois do casamento, casou, está casado, os dois é uma só pessoa. Só a morte pode separar um do outro. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Romanos 7, versículo 2, diz o apóstolo Paulo: por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligado a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Meus queridos, meus amados, meus presentes, meus ouvintes, quando a mulher casa com o homem, ela está sujeita a ele toda a sua vida. Pela lei, ela é sujeita ao seu marido enquanto ele viver. Está ligado a ele pela lei, sujeito a ele pela lei, enquanto ele viver. Aleluia! Presta atenção, meus queridos e meus amados. Mas se o marido morrer, aí ela está livre da lei do marido. Somente a morte separa o marido da esposa. Somente a morte separa a mulher do esposo. E mais nada. E mais ninguém. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Romanos 7, versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unisse a outro homem, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Milhões e milhões de ouvintes, preste bem atenção, que só a morte separa. Só a morte separa um do outro. Aleluia! Só a morte separa o marido da mulher. Só a morte separa a mulher do marido. E mais nada. E mais nada, e mais nada. Misericórdia, Senhor. São milhões e milhões e milhões de almas e vida que o diabo está enganando com o divórcio. Quando uma mulher se casou com um homem e se separou dele e passou a viver com outro homem, e o esposo dela, que ela casou primeiro, estiver vivo, ela está em adultério. Está com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros, aleluia, não herdarão o reino de Deus. O
diabo está enganando as almas. Satanás está enganando as almas com o divórcio. O divórcio é obra do diabo. Presta atenção, meus amados e queridos irmãos, presentes e ouvintes. Da mesma maneira, o homem, se o homem se casou com uma mulher e ele se separou dela e se uniu com outra mulher, e a mulher que ele casou primeiro estiver viva, ele está em adultério. Está com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Presta atenção às palavras do Senhor Jesus. A Bíblia diz, Lucas 16, versículo 18, disse o Senhor Jesus: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Presta atenção, irmãos presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes. O Senhor Jesus disse qualquer. Quando Jesus diz qualquer, Ele está falando globalmente. Ele está falando globalmente. Seja crente ou não crente, seja grande ou seja pequeno, seja rico ou seja pobre, seja preto ou seja branco, qualquer, disse o Senhor Jesus, qualquer. Meu Deus do céu, são milhões e milhões e milhões de almas e vida que o diabo está enganando com o divórcio. Meu Deus do céu. Mas através de ouvir a palavra de Deus, Deus liberta, Deus transforma, Deus resgata, Deus salva, Deus desfaz as obras do diabo. Porque as pessoas estão cegas. O diabo cegou os moradores da terra. Aleluia. Para eles tudo é normal. Mas está tudo errado. É pecado. O divórcio é pecado. Quando uma pessoa divorcia, casa com outra pessoa, está no adultério, está no erro, está no pecado, está com a alma comprometida, está com a salvação comprometida. Meu Deus do céu, é Deus, é Deus, é Deus que está falando agora com os irmãos presentes e os irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. A Bíblia diz, Mateus 5, versículo 31, disse o Senhor Jesus, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe decata de divórcio, Mateus 5, versículo 32, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casa com a repudiada comete adultério.
Irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, quando o Senhor Jesus usou esta expressão, a não ser por causa de prostituição, é porque não tem acordo, não tem motivo para separação matrimonial em um casamento. Por quê? Porque a pessoa casada não se prostitui. Não existe prostituição em um casamento. Existe adultério. Porque a pessoa casada não se prostitui. Se uma pessoa casada fizer relação fora do seu casamento, isso é adultério e não prostituição. Ela não está se prostituindo, ela está adulterando. É por isso que Jesus falou desta maneira. A não ser por motivo de prostituição. Não existe prostituição, porque não existe. Por isso que Jesus falou desta forma. Porque não existe prostituição no casamento. Quando uma mulher é infiel com o marido, ela não está prostituindo, ela está adulterando. Quando o homem é infiel à esposa, ele não está prostituindo, ele está adulterando. Então não existe acordo. Aleluia. O único acordo é o perdão. É o perdão. É um perdoar o outro. Aleluia. É melhor perdoar do que ser lançado no fogo eterno no último dia. É melhor se humilhar. É melhor se humilhar. É melhor perdoar do que ser condenado no último dia. O que é isso, pastor? É a Bíblia. É a palavra de Deus. Presta atenção. Vocês estão ouvindo uma mensagem pregada sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano, para salvar a tua alma, que o diabo está enganando com o pecado. A Bíblia diz, Marcos, capítulo 10, versículo 11, disse o Senhor Jesus, ele respondeu, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. Marcos 10, versículo 12. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Meu Deus do céu! Misericórdia! Veja, são milhões e milhões e milhões de almas em vida que Satanás está enganando com o divórcio. A pessoa que divorciou e casou de novo está com a sua salvação comprometida, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se não herdam o reino de Deus, vai herdar o quê? Se não herdam o reino de Deus, vai herdar o quê? Aleluia! Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Deus está falando com você, Manaus. Deus está falando com você, Amazonas. Deus está falando com você, Brasil. Deus está falando com você, moradores da terra, moradores do mundo.
Aleluia! Deus é Deus. Deus tem um poder. E Ele fala como quer falar. E Ele usa quem quer usar. E Ele opera como quer operar. E operando Deus, quem impedirá? Presta atenção. Aleluia. A Bíblia diz, Mateus 19, versículo 7, disse o Senhor Jesus, perguntaram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Irmãos presentes, irmãos ouvintes, os fariseus, os judeus, os saduceus, os escribas, eles fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu na hora. Jesus respondeu na hora, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Mateus 19, versículo 8, respondeu-lhe ele. Observem a resposta de Jesus para os fariseus. Respondeu-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, o divórcio que autorizou foi Moisés, e não Deus, e não o Senhor, e não o Espírito Santo de Deus, não. Foi Moisés, por causa da dureza dos corações dos filhos de Israel. Moisés autorizou eles. Moisés liberou eles para eles se divorciarem e casarem. Mas no princípio não foi assim. Deus não mandou. Deus não autorizou. Deus não permitiu. Porque Deus não vai abrir a porta do pecado para o homem viver no pecado. Deus não vai abrir a porta do pecado para a mulher viver no pecado. Aleluia. Deus, Ele odeia o divórcio. Deus, Ele aborrece o divórcio. Deus, Ele abomina o divórcio. Aleluia. A Bíblia diz, Mateus, versículo 9, Mateus 19, versículo 9. Não é o pastor Donato falando, é Jesus. Não é o pastor Donato, não. Mateus 19, versículo 9. É Jesus falando. Eu vos digo, porém que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. Meus queridos, quando o Senhor Jesus usou esta expressão, porque não tem acordo, não existe prostituição em um casamento, não. Os conselhos do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus é que o marido não deixe a sua mulher e que a mulher não deixe o marido.
mas que reconciliem um com o outro. Esse é o conselho do Senhor. Esse é o conselho do apóstolo. Esse é o conselho do pastor Nonato, que está na responsabilidade agora de transmitir o recado, a mensagem da palavra de Deus. Aleluia! É melhor reconciliar um com o outro. É melhor se humilhar um com o outro e alcançar a misericórdia de Deus. E alcançar a compaixão, a bênção de Deus na tua vida. Aleluia! A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados, irmãos ouvintes, os conselhos do Senhor, os conselhos do apóstolo Paulo, os conselhos do pastor Raimundo Nonato, como pregador da palavra de Deus, 27 anos de pregação. Eu tenho convicção, eu tenho certeza da palavra de Deus, que é fiel, verdadeira e poderosa para salvar a tua vida, para salvar a tua alma, se você crê no poder da palavra de Deus. Eu tenho convicção que é Deus que está falando. Eu tenho convicção que é Deus que está dando a palavra para transmitir aos moradores da terra. Presta atenção. É melhor reconciliar um com o outro. É melhor se humilhar um para o outro. É melhor a mulher perdoar o seu marido, reconciliar com ele, e viver sua vida com ele, santificar a sua vida, preparar a sua vida para o dia da eternidade, para o dia da salvação. Da mesma maneira o homem. É melhor se humilhar, é melhor reconciliar, é melhor perdoar, é melhor, aleluia, se unir e santificar a sua vida e preparar a sua vida para o dia da eternidade, para o dia da salvação. Porque se a mulher separar do marido e viver com outro homem, ela vai estar vivendo no adultério. Paz do Senhor. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Porque se o homem se separar da mulher e ele viver com outra mulher, ele vai estar vivendo em adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então é melhor, aleluia, se humilhar. Se porventura haver separação em um casamento, a mulher não pode mais ter contato com outro homem. E nenhum homem tem contato com outra mulher. Não pode. Porque senão vão viver no adultério. É isso que o diabo quer. O diabo quer que o homem viva no adultério. O diabo quer que o homem viva no pecado. O diabo quer que a mulher viva no adultério. O diabo quer que a mulher viva no pecado. Mas Deus quer que você viva em santidade. Deus quer que você viva em santificação. Deus quer que você viva em temor. Deus quer que você seja uma alma salva.
Deus está me usando aqui agora para pregar a sua palavra para os moradores da terra, porque Deus, Ele te ama, porque Deus quer salvar a tua alma, Deus, Ele quer salvar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz, 1 Coríntios 7, versículo 39, disse Paulo: a mulher casada está ligada pela lei, enquanto o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, então a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Você não casou com ele? Aleluia! Quando você casou, você não fez um juramento? Você não prometeu a ele, o juiz, as testemunhas, que tu seria fiel a ele em todos os momentos da vida? Que tu seria fiel a ele até a morte? Então você está ligada pela lei. Seja vossas palavras sim, sim, não, não. O que passa disso vem de procedência maligna. Então o divórcio é obra do diabo, é maligno. Tu tem que honrar a tua palavra, minha irmã. Tu fez o juramento, minha irmã. Ele é o teu marido. Reconcilia com ele. Se une com ele. Perdoa ele. A Bíblia diz que tu está ligado ao teu marido pela lei, até a morte, até que ele viva. Morrendo o marido, aí você está livre da lei do marido. Agora tu deixou o teu marido e veio com outro homem, você está em adultério e a tua salvação, a tua alma está comprometida. Porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Pastor, tem que pregar o amor. Mas existe amor mais perfeito do que esse? Existe amor mais verdadeiro do que esse? De pregar a verdade da Bíblia, de pregar a verdade das Escrituras Sagradas, de pregar a verdade da palavra de Deus, para salvar a alma do homem que o diabo está enganando, para salvar a alma da mulher que o diabo está enganando. Existe amor mais perfeito do que este, meu irmão? Existe amor mais perfeito do que este, minha irmã? De pregar a verdade que santifica, de pregar a verdade que liberta, de pregar a verdade que salva. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, São João 4, versículo 14, disse o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Beberás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. São João 4, versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precisa vir aqui tirá-la. São João 4, versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. São João 4, versículo 17, respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tens marido. São João 4, versículo 18, tu já tiveste 5 maridos,
o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. João 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Presta atenção, bons queridos, bons amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher adúltera. Ela foi mulher de 6 maridos. Misericórdia! Misericórdia! A mulher samaritana, ela foi mulher de 6 maridos, de 6 homens. Veja o quanto esta mulher era adúltera. Porque quando a mulher tem mais de um homem, ela é adúltera. Porque a mulher só pode ter um homem. Aleluia! Da mesma forma, um homem, quando o homem tem mais de uma mulher, ele é um homem adúltero. Porque o homem só pode ter uma mulher. Aleluia! E a Bíblia fala que quando Jesus chega no poço de Jacó, nas terras de Sicar, no território de Samaria, Jesus ficou ao lado daquele poço, sentado, cansado da viagem e fadigado, o sol muito quente, o meio-dia. A mulher samaritana, ela ia com o cântaro na cabeça, tirar água para beber daquele poço, porque aquele poço que Jacó mandou fazer tempos atrás, para ele beber com o seu povo e os seus animais. Agora este poço estava servindo como fonte de água para abastecer a cidade de Sicar. Os moradores de Sicar, eles bebiam da água do poço de Jacó. As mulheres iam pela manhã cedo ou pela parte da tarde, quando o sol estava frio, e aquele monte de mulher, uma atrás da outra, com cântaros na cabeça, tirar água daquele poço. A mulher samaritana, como ela tinha uma má reputação, ela tinha um mau testemunho, ela era acostumada a tomar o marido das outras mulheres. Então ela não podia ir de manhã e nem podia ir à tarde, para não se encontrar com as outras mulheres, senão as mulheres iam bater nela. Ia haver aquela peleja, ia haver aquela batalha, ia haver aquela guerra entre aquelas mulheres brigando por causa de macho, brigando por causa de homem. Aleluia! Então a mulher samaritana, ela saía meio-dia, o sol muito quente, porque não havia ninguém naquele poço. Quando foi o dia, ela foi surpreendida. Quando ela se aproxima do poço, aí estava Jesus sentado, descansando da caminhada que ele estava fazendo. Aí Jesus diz para a mulher: mulher, dai-me desta água para beber. A mulher samaritana não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus. Ela disse: como pode? Tu és um judeu e eu sou samaritana. Os samaritanos são inimigos dos judeus, eles não se entendem, não se comunicam. Aleluia! Louvado e glorificado é o Senhor. Como pode vir tu a mim pedir água para beber?
Além de tudo, o poço é fundo e tu não tem como tirá-lo. Água para beber. Aí Jesus disse: olha, mulher, se tu conhecer quem é que fala contigo, tu daria desta água e eu te daria da água da vida. Porque aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, mas se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher samaritana disse: Senhor, então me dá desta água, para que dela eu beba e não tenha mais sede, e não seja mais necessário que eu venha desta fonte de água tirar água para beber. Aí Jesus disse para a mulher samaritana: então vai, pega o teu marido e traz ele aqui. A mulher samaritana disse: Senhor, mas eu não tenho marido. Jesus disse: é verdade, tu não tem marido mesmo não, porque tu já tiveste 5 maridos, tu já foi mulher de 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu marido. 5 mais 1, 6. 6 maridos. A mulher samaritana foi mulher de 6 maridos. Veja o quanto a mulher é perigosa. Graças a Deus que aqui em Manaus não tem esse tipo de mulher perigosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. A mulher samaritana era perigosa. Foi mulher de 6 maridos. Graças a Deus que aqui em Manaus não tem. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus está falando com você, minha irmã. Você que tem mais de um marido, você tem que se arrepender e se converter. Deus está falando com você, meu irmão. Você que tem mais de uma mulher, você tem que se arrepender e se converter. Deus está falando com os moradores da terra. O mesmo Deus que usou o profeta Malaquias para transmitir para o povo de Israel que Deus abomina, que Deus aborrece, que Deus odeia o divórcio. É o mesmo Deus que está me usando aqui agora para falar com os moradores de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Deus, ele odeia o divórcio. Deus, ele aborrece o divórcio. Deus, ele abomina o divórcio. Aleluia. Então você que divorciou da mulher, viu contra a mulher, você está em adultério. Você que divorciou do marido e viu contra o homem, você está em adultério. Escapa por tua alma, minha irmã. Escapa por tua alma, meu irmão. Este é o evangelho do reino de Deus. Quando Jesus disse para a mulher samaritana: tu falou a verdade, tu não tem marido mesmo, porque tu já teve 5 e agora está aí com mais um que não é teu. A mulher ficou espantada. Ela disse: Senhor, eu vejo que isso não é esse profeta. Aleluia. Por que a mulher samaritana disse: Senhor, eu vejo que isso não é profeta? Porque Jesus revelou a vida dela. Porque Jesus conhecia a vida dela. Jesus conhece a tua vida, minha irmã. Jesus sabe quantos homens você tem. Jesus conhece a tua vida, meu irmão. Jesus sabe quantas mulheres você tem. Jesus conhece tudo. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está na luz, o que anda em treva. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na minha, na tua e na nossa cabeça. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, meus amados, aleluia. Presta atenção. Jesus liberta a mulher samaritana. Ela foi liberta. O Senhor mudou a vida dela, porque ela teve encontro com Jesus. Talvez falando com pessoas agora que você não conhece Jesus. Você ouviu falar dele, mas não conhece ele. Você precisa conhecer ele.
Ouvir é uma coisa, conhecer é outra coisa. Jesus disse para a mulher samaritana, se tu conhecer o que fala contigo, ela não conhecia. A mulher samaritana não conhecia Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus, mas você não conhece Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Quando você conhecer Jesus, a tua vida vai mudar. Ele vai saciar a tua sede. Ele vai saciar a tua fome. Ele vai mudar a tua história. Ele vai salvar a tua alma. Você passa a ser uma mulher salva. Você passa a ser um homem salvo. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa confessar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. E Jesus perdoa, liberta, transforma e salva e dá na vida eterna. Louvado e glorificado o nome santo do Senhor. Meus queridos, João Batista, João Batista também pregou contra o adultério do rei Herodes. Herodes estava em adultério. Ele divorciou da mulher. Herodes, ele divorciou da mulher e casou com a mulher do seu irmão Filipe. Olha aí, que coisa terrível. Está vendo? Presta atenção. João Batista também pregou, aleluia, contra Herodes, porque ele separou da mulher e casou com a mulher do seu irmão Filipe. A Bíblia diz, Marcos 6, versículo 17, pois o próprio Herodes mandará prender a João e encerrá-lo no cárcere, por causa de Heródia, com quem se havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Filipe. Olha que coisa terrível. Heródia era mulher de Filipe. Filipe era irmão de Herodes. Presta atenção, meus irmãos. Aleluia. Filipe e Herodes eram dois irmãos de sangue. Eram dois homens públicos. Eram dois governadores. Eram dois homens públicos. Presta atenção. Herodes deixou a esposa e se casou com Heródia, mulher do seu irmão Filipe. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Herodes deixou a esposa, divorciou da esposa e casou com a mulher de seu próprio irmão Filipe. Esse pecado estava oculto, estava escondido, só entre família, porque a sociedade não podia saber, porque isso era um escândalo para a sociedade na época. Aleluia. Presta atenção. Essas mesmas imundícias acontecem hoje nos dias que estamos vivendo no mundo atual. Quantos homens que estão atraindo seu próprio irmão? E quantas mulheres que estão atraindo a sua própria irmã? Tudo isso é obra do diabo. Porque de Deus não é. Porque de Jesus não é. E muito menos do Espírito Santo de Deus. Isso é obra do diabo mesmo. O divórcio é obra do diabo. A separação matrimonial, isso é obra do diabo. O diabo quer que o homem separe da mulher e viva com outra mulher em adultério e em pecado. O diabo quer que a mulher separe do marido e viva com outro homem em pecado. Porque o diabo sabe que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Isso é adultério. Quando o homem casa com uma mulher, se separa e vive com outra mulher. Isso é adultério. Quando a mulher casa com um homem, se separa dele e vive com outro homem. São milhões e milhões
e milhões de almas e vida no mundo que Satanás já está enganando. Aleluia! Mas Jesus foi enviado ao mundo para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para resgatar e salvar as almas perdidas. Jesus quer salvar a tua alma, meu irmão. Jesus quer salvar a tua alma, minha irmã. Ouvintes, Jesus quer salvar a tua alma. Marcos 6:18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Olha aí. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Que coisa terrível. Que imundícia. O homem usar a mulher do seu próprio irmão. Isso só pode ser o diabo mesmo. Isso só pode ser Satanás mesmo. O homem usar a mulher do seu próprio irmão. A mulher usar, aleluia, o marido, aleluia, da sua própria irmã. Isto é uma imundícia. Isso está na Bíblia. Herodes casou com a mulher do seu próprio irmão Filipe. Aleluia! O diabo está enganando, irmão. São milhares e milhares de almas, milhares e milhares de vidas. Meus queridos, aceite a palavra de Deus, aceite a obra de Deus, aceite o plano de Deus. Você tem uma vida, você tem uma alma. Hoje aí está o mundo na corrupção, hoje está o mundo aí em trevas, hoje está o mundo aí no pecado. São milhões e milhões de almas e vida que Satanás já está enganando com o divórcio. Mas aqui agora, você está ouvindo a palavra de Deus para salvar a tua alma. Aleluia, que o diabo está enganando com o divórcio, com o adultério e com o pecado. É melhor você se humilhar agora e reconciliar com teu esposo ou com a tua esposa, porque depois que o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, aí não tem mais jeito, aí não adianta mais. A oportunidade é agora. Finalmente, todos vão ter que comparecer no tribunal de Cristo. Todos os ímpios e os moradores da terra vão ter que comparecer no tribunal de Cristo. Vão ter que comparecer no juízo final. Presta atenção. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5, versículo 10. Disse Paulo: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você que se divorciou e passou a viver com outra pessoa no adultério, aqui tu vai receber o teu galardão. Aqui tu vai receber a tua recompensa. Vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba o seu galardão conforme as suas obras que foi praticado, ou que seja boa ou que seja mal. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz, Apocalipse 20, versículo 11, disse João: então viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se acharam lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 15. Disse João:
E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia! Meus queridos, irmãos amados, então todos vão ter que comparecer perante o trono branco. Todo este mundo, todos os ímpios, todos os homens, todas as mulheres, todos os poderosos, os grandes e pequenos, todos terão de comparecer perante o trono branco para serem julgados conforme as suas obras. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmão presente, irmãos ouvintes, que hoje Deus já está te dando a oportunidade de arrependimento, de reconciliação, de humilhação, de aceitação, para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Aleluia! Você que não se arrependeu, não se converteu, não creu na palavra de Deus, não aceitou Jesus como teu Salvador, aleluia, preferiram viver no pecado, no erro, agora você vai comparecer no juízo final, no trono branco, para receber a tua recompensa pelo teu erro, pelo teu pecado, segundo as tuas obras. Então hoje você está ouvindo o anúncio da palavra, uma mensagem sã, apregoada, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo a mensagem da palavra de Deus para salvar a tua alma, para salvar a tua vida. Então Deus, Ele aborrece, Deus, Ele abomina, Ele odeia o divórcio. O versículo da palavra de Deus que nós lemos no princípio da mensagem, Malaquias 2, versículo 16. Não é o pastor Donato, é Deus falando. Malaquias 2, versículo 16. Deus está dizendo: eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. É o Deus de Israel, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus da minha vida, é o Deus da minha alma, é o Deus da minha salvação. Ele está dizendo: eu, o Senhor, aleluia, detesto o divórcio. Deus, Ele detesta o divórcio. Deus, Ele odeia o divórcio. Deus, Ele abomina o divórcio. Aleluia. Então o divórcio não é de Deus. O divórcio é obra do diabo, de Satanás. É o diabo que destrói os casamentos. É o diabo que destrói os lares e as famílias. São João 10, versículo 10. Disse Jesus, São João 10, versículo 10. Disse Jesus: o ladrão veio só para matar, roubar e destruir. A segunda parte do versículo, Jesus está dizendo: eu vim para que vós tenham vida e a tenha com abundância. Deus quer te dar vida com abundância, minha irmã. Deus quer te dar vida com abundância, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Eu gostaria neste momento de fazer uma palavra de oração. Oremos a Deus. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está, Senhor, a tua palavra, meu Pai, que foi anunciada aqui agora. Aí está, meu Deus, a tua palavra, Senhor, que foi ministrada, que foi apregoada, conforme o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, liberta, meu Deus, liberta este homem agora, liberta esta mulher agora. Ó Senhor, tenha misericórdia,
tenha compaixão destas almas. São milhões e milhões de almas em vida que o diabo está enganando, que Satanás já está enganando com o pecado e com a maldade, com o divórcio e adultério. O pecado e o erro e a maldade, o diabo está enganando os moradores da terra. Mas aqui estou, Senhor, na responsabilidade da tua palavra, meu Pai, ministrando a tua palavra, orando por este povo, orando pelos moradores da terra. Ó Deus Santo e Poderoso, perdoa este homem, perdoa esta mulher, restitui este lar, restitui este casamento, restitui esta família, repreende este demônio do divórcio, repreende este demônio do adultério, repreende este demônio do erro, do pecado, da mentira. Vai embora, Satanás, vai embora, demônio do divórcio, demônio do adultério, demônio do pecado, demônio do erro, cai por terra agora, sai da vida deste homem agora, sai da vida desta mulher agora, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, aleluia, do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Vai agindo, Senhor, vai operando, Senhor, vai operando, Senhor. Toca nesta mulher agora, toca neste homem agora, queima esta enfermidade agora, queima esta bactéria agora, queima este câncer, queima esta diabetes, queima, Senhor, esta hemorragia, queima esta hérnia, queima este tumor, queima este caroço, queima, Senhor, queima essa dor no corpo, esse inchaço, esse cansaço, esta fadiga, esta obra do diabo, esta obra de Satanás, esta obra de bruxaria, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, cai por terra agora, saia deste corpo, saia desta vida, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, vai queimando, Jesus, vai queimando, queima as bactérias, queima as enfermidades, queima as maldições, vai queimando, Jesus, vai queimando, queima, saia diabo, sai demônio, sai destas vidas, sai desses corpos, sai pelo poder do nome, sai pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vai embora, espírito imundo, espírito do levialismo, espírito do homossexualismo, espírito do erro, do pecado, da maldade, espírito do crime, do tráfico, da droga, do pecado, da maldade, espírito da prostituição, do vício, da maquiagem, espírito de Jezabel, cai por terra agora, espírito da pintura, espírito da maquiagem, espírito da vaidade, espírito do pecado, vai embora desta vida, solta esta vida agora, solta diabo, solta Satanás, solta a vida desta mulher agora, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do evangelho, do reino de Deus, te repreenda o demônio, solta este homem agora, solta esta mulher agora, solta esta alma agora, solta esta vida agora, saia diabo, sai, Deus Todo-Poderoso, cobre com teu sangue estas almas, cobre com teu sangue estas vidas, vai libertando, vai curando, ó Deus, leva estas almas para as igrejas pentecostal, Deus é amor, leva, meu Deus, leva estas almas para a igreja pentecostal, Deus é amor, Espírito Santo, vai conversando agora, vai convencendo os pecadores, vai convencendo estas vidas, vai convencendo estas almas, liberta do vício, liberta do tabaco, liberta do cigarro, liberta do alcoolismo, liberta da droga, liberta do adultério, liberta da prostituição, liberta este homem, liberta esta mulher, vai libertando, meu Deus, vai libertando, vai salvando, vai dando a vitória, em nome de Jesus Cristo. Deus Santo e Poderoso, livra a minha vida, guarda a minha vida, protege a minha vida, protege a minha esposa, protege meu lar, protege a minha família, protege o meu casamento, protege a nossa vida, livre e guarda a nossa vida, protege a nossa igreja, protege o teu povo, protege, livra, guarda, cai por terra, demônio, cai por terra, Satanás, cai por terra, espírito imundo, espírito do diabo, vai embora, sai de uma vez por todas, sai, aí poder no sangue de Jesus, Senhor, faz teu sangue, confirma o milagre, faz teu sangue, confirma a cura, faz teu sangue, confirma a libertação, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, Senhor, toca-nos, toca, meu Pai, toca, vai tocando nos milhões e milhões de ouvintes, toca, meu Deus, toca nos presos, toca nos hospitais, vai tocando, vai libertando, vai curando, vai sarando, vai dando vitória, vai abençoando desde agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.
Deus o abençoe. Deus o abençoe. Vamos fazer mais uma palavra de oração. E esta oração é oração de confissão. Você vai repetir a palavra que fala o pastor Nonato. Repete comigo, irmãos presentes, irmãos ouvintes. E Deus vai abençoar a tua vida. Repete, me alegra, bem contente. Todos, irmãos presentes, irmãos ouvintes. Milhões e milhões de ouvintes. Vamos. Fale, me alegra, bem contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha alma, da minha vida. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada, que não te pertence, que está impedindo a minha salvação. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo, para os meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta, que Satanás está enganando os moradores da terra. Aí está. Deus abençoe. Desde já, todos estão convidados a fazer uma visita em nossas igrejas pentecostal Deus e Amor. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual está na rua Alexandre Amorim, 525, atrás do Colégio Militar, no centro de Manaus. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus o abençoe. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Falou para vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Deus abençoe.